9 de volta para vocês, especialmente para vocês. Agora para a mulherada, hein? Homens assistam para ajudar as mulheres, entendeu? Para tirar essas dúvidas. Osteoporose é a relação hormonal que atinge mais as mulheres. Para falar sobre esse tema, doutor José Marcelo Natividade. Eu gostei muito desse sobrenome, Natividade. Ele estava me explicando, por isso que eu comecei rindo, gente, ele estava me explicando aí o significado. Seja muito bem-vindo, boa tarde, obrigado, viu? Pelo convite, viu? A gente que agradece. Ó, ele que é endocrinologista, metabologista, Estou. especialista em controle de peso, controle hormonal e diabetes, ou seja, está tudo envolvido, não é isso, doutor? Começa explicando pra gente o que é osteoporose. Então, osteoporose é uma condição clínica, né, que começa a partir... quando você não tem outras causas secundárias, né? Nas mulheres a partir aí dos 50 anos de idade, não é? Quando começa aí na pré-menopausa e perimenopausa, onde há uma alteração, né, dos hormônios. Sim. Que iriam contribuir para que o cálcio permanecesse no osso, né? Então, geralmente, as mulheres pós-menopausadas acabam tendo, pelo menos em torno de 40% dela, em torno de 40%, vão ter osteoporose nos próximos 5 a 10 anos após o período de menopausa. Quer dizer, ela está menopausada entre os 5 e 10 anos, ela poderá ter osteoporose. Osteoporose, tá? Né? Cerca de 40%. Tá. Tá falando que 80% dos pacientes da doença são do sexo feminino, é isso mesmo? Isso. Nossa, bastante. Mas sabe, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, talvez fosse agora, mas assim, acontece o seguinte, você sabe que começa na infância, né? Não sei se eu estou adiantando um pouquinho, mas começa na infância, né? Se você pegar, a nossa matriz óssea, ela começa na primeira infância, segunda infância e vai até os 18, 19 anos de idade, com quase que 90% da matriz óssea já preenchida. Desta idade até os 30 anos, nas mulheres, né, ocorre um certo platô, um equilíbrio. Tá. A partir de 30 anos de idade, nas mulheres, a gente perde cerca de 1 ponto percentual, né, aliás, de 1%, 1 ponto percentual, da massa óssea ao ano. Então, nossa, a partir dos 30 anos a gente vai perdendo? Olha, gente. Eu falo que 30 anos é o nosso envelhecimento oficial. Então, tem 8 anos que eu estou envelhecendo, minha gente. A curva começa a cair devagarzinho. Ainda bem que é devagarzinho, né? É verdade. E depois, acima dos 50 anos, existe um aumento assim, de 20% nessa velocidade, entendeu? Entendi. E nos homens, por que nos homens é um pouco menor? Porque ocorre também nos homens, né, esse incremento, essa formação de massa óssea em torno de 90% da primeira e segunda infância, né, até os 19 anos, só que começa a perda relativa acima de 40 anos. Então, nós, homens, começamos a envelhecer meio que oficialmente 10 anos depois de vocês. Gente, tá, né? Olha essa de inveja. Não sabia disso. Então, quer dizer que os homens começam com 40 anos e as mulheres com 30. A perder um pouquinho de massa óssea, entendeu? Entendi. Mas também agora nós temos aí já um quadro, pouco colega avalia a osteoporose em homem. É muito difícil, é engraçado isso, né? Como coisa de rotina após os 50 anos, entendeu? Entendi. Quer dizer, os homens após os 50 anos, eles têm pelo menos o índice de osteoporose em torno de 10%. Que é muito inferior ao das mulheres, né? Quais são os sintomas? Então, os sintomas podem ser até de dores, né, da osteoporose, pode ser de dores, né, dores nos membros, né, porque dói, você começa a andar, tem um pouco de fragilidade. Isso é dor nas juntas? Dor nas juntas, dor até mesmo no osso, quer dizer, você, estou com dor aqui na tíbia, né, dor na perna, começa a ter um pouco de dor, que é a perda de cálcio do osso para o organismo, entendeu? No frio piora, doutor? Pode piorar, mas aí você teria meio que relacionado com artrite reumatoide, doenças inflamatórias das articulações, mas ela piora um pouquinho, sim. Tá. Bom, quais são os exames que a gente tem que fazer para saber se não é uma artrite, se não é uma osteoporose, enfim? Primeiro, a osteoporose tem causas primárias e causas secundárias, né? Então, não é quem tem osteoporose necessariamente já está na menopausa, né, como as mulheres, ou então com os homens na andropausa, né? Que é a partir dos 50 anos também. Os homens entram na andropausa a partir dos 50? A partir dos 50 anos começa a ter um declínio já de testosterona, assim, né? Deus é muito justo, né? Ele deu para você a menopausa e para nós a andropausa, né? Mas a nossa chega mais cedo, né? Chega mais cedo, é verdade.
Mas se você observar, vocês envelhecem um pouquinho mais precocemente que nós homens. Nós nos estabilizamos até um certo período, depois a queda ela é muito mais rápida. No homem? No homem, a partir eu de uma vejo idade. Pela minha avó, eu tenho vozinha e vozinho ainda, graças a Deus, e eu vejo que a minha avó está muito mais forte. Ela é mais jovem. Exatamente. Não, mentira, ela não é mais jovem, ela é mais velha, mas ela está mais forte que meu avô. A perda nossa de massa muscular é muito mais intensa após uma certa idade, mesmo de massa óssea também. Então, é quase que desaba de uma hora para outra, né? Infelizmente. Né? Vamos um pouquinho nas fotos, gente? Vocês vão ajeitando enquanto a gente já consegue colocar ou a gente vai conversando um pouquinho? Ah, eles são rápidos, meu bem, não precisa preparar nada. Explica pra gente, doutor. Então, acho que ali, à minha esquerda ali, né, tem um osso dentro da sua normalidade, com as suas trabéculas de acordo com a faixa de idade, sem nenhuma perda, no caso, excepcional. E ali, à nossa direita, já tem um osso comprometido, né, em que as tramas estão muito mais rarefeitas. Isso compromete a densidade óssea e, portanto, a sua função principal, que é de manter a nossa estrutura íntegra, né? Então, ela tem um maior poder de, uma maior fragilidade e chance de você se romper com pequenos traumas, né? Sim, é por isso que às vezes a pessoa está velhinha, não pode ficar sozinha, porque cai e aí já quebra, né? Quebra o pé, quebra a perna. Exatamente. Sabe, grande parte dessas quedas, claro, do grande idoso, não é que ela caiu porque ela tropeçou. Geralmente, ela cai porque fraturou antes. E uma das principais causas de queda em idoso é a fratura do quadril. A primeira, é verdade. É uma das principais. Tem cura, doutor, osteoporose? Tem. Não, cura não tem, né? Você pode retardar isso, né? Tem um tratamento, então. Tem tratamento, Quais são os tratamentos disponíveis? Olha, assim, a gente, como já falei agora há pouco, você tem que, claro, de maneira mais ampla, não é? Outro dia eu vi uma pessoa, uma médica pesquisadora, dizendo que a osteoporose, de maneira mais ampla, né, começa na infância, não é? É uma doença da infância, uma doença pediátrica e que vai exacerbar na terceira idade, né? Em parte, ela tem razão, sim, né? Porque se você tiver uma criança mal nutrida, não é? Por isso que o doutor falou que começa na infância. Exatamente. Então, uma criança com déficit de nutrição, de cálcio, não toma sol, alimentos processados, entendeu? O índice de... E hoje é bem comum. É muito comum, né? E, então, essa criança vai ter, claro, uma formação óssea um pouco menos adequada para peso e idade e tudo mais, e isso vai se exacerbar lá na frente. Então, pode ser que em vez desse indivíduo, homem ou mulher, adquirir ou começar a ter um problema ósseo a partir da menopausa, no caso da mulher, ela vai ter um pouquinho mais precoce, tá? Tá bom, então, quando a gente deve procurar um médico, doutor? Quando a gente fala, agora preciso procurar um médico, sentiu uma dor, tem que procurar, né? Vamos ser bem sinceros, gente. É verdade. A gente sempre faz essa pergunta, mas a gente já sabe a resposta. Olha, vai muito assim do histórico, né? Sim. O que acontece? A gente consegue identificar a osteoporose através de alguns exames que são rotineiros, né? O principal, acho que todo mundo conhece aqui, que é a densitometria óssea, né? Que é um exame com baixa incidência de raio-x, até de raio-x duplo, que não oferece risco nenhum para o paciente e nem para quem está o examinando, para o técnico, né? Então, esse examezinho, ele vai fornecer um quadro da sua estrutura óssea, né? Tem lá 2 parâmetros que eles utilizam, que é o Z-score e o T-score, não é? E esses parâmetros, eles são utilizados de acordo com eles vão comparar aquele osso com algumas faixas etárias, né? Então, por exemplo, o T-score vai comparar o exame com jovens entre 20 e 40 anos. E o Z-score vai comparar aqueles pacientes de acordo com a sua idade e seu peso e tudo mais e tal. Muito bem. Isso é muito importante, ter uma grande sensibilidade para você dizer se ele está com osteopenia, osteoporose. Mas não é 100%. Aqui no Brasil, até a Associação Brasileira, né, que combate e tudo mais e tal, acho que é a Brasorg, parece, ela criou um negócio chamado FRAX. O que seria o FRAX? FRAX seria assim, é uma ferramenta em que ela não só coloca como a idade do paciente ou a densitometria óssea, mas ela pega a história desse paciente, porque, por exemplo, se você é um jovem adulto,
mas que fuma, bebe, alimentos processados, né? Processados. Não dorme direito, não tudo dorme tá direito, ligado, né? Não tem jeito, né? A gente já tá careca de saber. Aquele cara de balada, sabe como é que ele Sim. vai, ele vira à noite, Tá vendo, dorme Ricardo? Eu durante o falei dia. pra você parar de ir pra balada. E ele não para. Tô falando pra ele, tô avisando. Então, ela pega todos esses elementos e ela copila de acordo com os resultados, né? Em cima desses elementos, cuidado e tudo mais tal, ela vai, então, já começar a investigar mais precocemente e vai dar um diagnóstico um pouco mais precoce, entendeu? Mais ou menos. Com esse diagnóstico precoce, os sintomas são menores? Então, quanto mais precoce, você tem uma chance maior de você retardar o avanço da doença, não é? Então, você teria que aí entrar naquela fase de tratamento, vamos dizer assim, né? Como é que você pode tratar essa doença? Precocemente ou mesmo mais tardiamente, né? Você tem aquele tratamento que, claro, ela não é farmacológico, né? Seria nutricional principalmente, não é? E também de mudança do estilo de vida, né? Então, fazer o indivíduo, tanto de mais idade quanto de menos idade, praticar um pouquinho mais de exercício, tomar um pouquinho mais de sol, dentro do horário. Olha, aqui em São Paulo tá difícil, hein? Que a gente até tá querendo tomar um solzinho, tá difícil, mas né? Tá difícil. Essa primavera foi diferente. Nossa, aliás, aqui, esse ano, esses 2 anos, foi tudo diferente, foi? entendeu? Aqui agora nem mais o Hoje clima é tá sério. exótica essa primavera. Tá muito exótica, né? Então, um pouquinho mais de sol, você pode fazer para esse indivíduo comer alguns alimentos que forneçam melhores quantidades de cálcio. Quais né? são esses alimentos? Olha, assim, para pincelar de maneira muito mais, assim, um pouco mais rápida, você tem, por exemplo, claro, um copo de leite de 250 ml, ele fornece 300 miligramas de cálcio. Isso de origem animal, vegetal? Só animal. Animal. Tá. Já o leite de soja, por exemplo, né, que tem muito vegano por aí e tudo mais, Sim. fornece a metade de cálcio em relação ao leite de vaca. Entendi. Entendeu? Você tem, por exemplo, a sardinha. Tem que suplementar, então, né? Tem que suplementar. Aliás, em outro ponto, uma perguntinha boa que você fez, não é? Essa questão de, se eu tenho um baixo índice de cálcio, osteopenia, então eu posso tomar cálcio à vontade? Não. Também tem um certo cuidado. Excesso de cálcio também. Nada em excesso faz bem. Exatamente. Porque o excesso de cálcio, ele vai te endurecer as artérias e ela pode fazer com que você tenha uma doença cardiovascular por excesso de calcificação. Olha só isso, gente. Então, o ideal é tipo um copo de leite. Não, assim, o que seria? O ideal é você pegar e fazer planejamento alimentar com um profissional, ou uma nutróloga, ou uma nutricionista, enfim. O próprio endócrino também Exatamente. passa. O endócrino passa, não passa? Passa também. Tá. Então, o que pode fazer? Você vai ver quanto de cálcio que ele absorve naquele diário alimentar e você vai suplementar com cálcio externo. Entendi. Não é? E é qualquer cálcio? Não, o melhor dos cálcios é aquele que tem, seria o citrato de cálcio, o citrato para os idosos. Tá. Por que o citrato de cálcio? Porque ele tem uma chance menor de dar cálculo renal. Tá. Mas ele só funciona bem em pessoas que têm baixa cloridria, né, estomacal. O carbonato de cálcio não, ele tem maior quantidade de cálcio, né, por gramagem, porém ele pode provocar ou pode incidir num número maior de cálculo renal. Sim. Então, quem que vai mensurar isso aí? Vai ser a nutricionista, o nutrólogo, o endócrino, os médicos, o que for, né? Para poder apenas dar aquilo que está faltando e não dar isso de maneira desmensurada, entendeu? Liberada, né? Doutor, a pessoa que tem osteoporose pode praticar atividade física? Deve. Claro que com orientação também, mais uma vez, né? Sim. Você vê que ela é multidisciplinar, né? Dentro, ou com professor de educação física, ou com fisioterapeuta, que você vai reforçar, porque o osso, ele melhora, né, a sua densidade, tudo mais, a sua força, com algumas atividades que provocam tração. Tá. Né? Então, quanto mais tração, melhora. Mas também ele não pode, com osteoporose, sair pulando, né, já de uma vez, querendo melhorar essa tensão óssea, né? Eu ia perguntar os mais indicados, né? Uma natação é uma atividade, natação não? é uma. É atividade com menos impacto, seria ou não? Na fase inicial, sim, menos impacto, né? Porque ele tem uma fragilidade óssea. Sim. Então, você veja que nós temos que trabalhar a parte óssea e a parte muscular, né? Então, se ele tem uma natação, embora não tenha tanto impacto, mas ele fortalece o músculo. E o músculo provoca a tração óssea, entendeu? Então, ele vai conquistando isso de maneira gradativa.
tá? Mas tem aí, vai entrar a parte que farmacológica mesmo, né? Para ajudar esse indivíduo, além do exercício, ajudar na recuperação dessa matriz óssea. Tá, a gente vai falar um pouquinho agora da prevenção, porque assim, a gente está falando muito dos idosos, né, que vai enfraquecendo, enfim, né, andropausa, menopausa. Mas os jovens, gente, tem que começar já a fortalecer os músculos, os ossos, porque às vezes faz uma atividade, quebra o pé do nada, assim, porque não está fortalecido, não é? Não se alimenta de maneira adequada, não é, doutor? Eu falo assim, eu falo que os jovens hoje, né, quer dizer, uma questão até de modernidade e tal, eles estão muito em casa, né? Quer dizer, tanto pela pandemia, mas como antes também da pandemia. Também. Não é? Muito ligado ficam muito mais em casa, muito mais no computador, no celular, no telefone, estão indo pra rua, né? Não estão fazendo atividade física, aí depois fica com dor, gente, né? Não tem uma velhice tranquila. É verdade. E assim, e também pela nossa cultura mesmo, mais latina e tudo mais, você vê que o nosso esporte no país, ele não é uma coisa muito bem trabalhada e direcionada, né? Sim. Então, a atividade física na escola é para, assim, apenas para constar que existe aquela matéria ou aquela atividade, mas não é cobrado, né? Diferente em outros países que isso é engrandecido, tem torneios, né? Algumas escolas ainda pagam mais pesado, mas é diferente, não é uma coisa cultural, né? Exatamente. Onde vale mesmo, tem torneios, disputas, enfim, onde os jovens se envolvem. Exatamente, né? E outra coisa também, a alimentação, né? Os pais trabalham, os dois pais trabalham, né? Então, a criança, às vezes, fica em casa, numa idade que ela tem acesso de alimentação, ela faz as suas escolhas, não é? E vai escolher o quê? Alimentos processados, com cálcio baixo né, durante esse próprio processo. Não gosta de frutas, entende? Então... É que tem que insistir, né? Fala, come aqui, oferece de novo, porque criança vai mudando o paladar. Eu sou mãe, eu posso bem falar isso, tem que ir oferecendo. E a alimentação da criança é a alimentação dos pais, né? Então vamos combinar que a criança não come diferente dos papais. Eu diria que é um reflexo. Não é um reflexo de lá, tudo, dizer, né? Se minha mãe odeia, sei lá, filé cebolado, ele não vai gostar de filé cebolado. Não vai, entendeu? Eu falo pela minha filha, ela toma suco verde, né? Ela tem 5 anos, os meninos como que me tirando, falando que... Mas sua filha não faz 6 anos nunca? Vai fazer em dezembro, gente. Olha eles ali com a carinha de novo, ó. Cacau e Rony falando. É que ela faz de 2 em 2 anos, não, né? Não, pior que ela faz. É porque eu falo sempre, eles falam, vem cá, a Pietra nunca vai fazer 6 anos. Eu falei, calma, gente, dezembro. Bom, adorei o bate-papo. Obrigado. Falou simples, fácil, deu pra gente entender. Tá aí o doutor José Marcelo. Tá, na atividade. Eu adorei esse sobrenome, juro. Seus contatos para quem quiser passar por consulta, tirar as dúvidas sobre metabolismo, enfim... Peso, controle hormonal, diabetes, tudo. Muito obrigada, viu, pelo bate-papo. Muito obrigado, eu que agradeço, viu? Olha, eu estou no Instagram, né? Quer dizer, embora eu sou meio... Tá lá direitinho, ter as minhas... alguns assuntos interessantes, mas pode, através de lá, se comunicar. Eu confesso que eu não vejo diariamente, então eu me perco um pouquinho nisso, mas colocou lá, eu vou responder com toda certeza qualquer dúvida que vocês venham a ter em relação a este assunto, que eu acho muito importante. Claro, né? Tem que esclarecer, né? Muito e fazer as pessoas também se prevenirem, né? Que é importante. Muito obrigado. A gente que agradece. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas me sigam lá nas minhas redes, L Alves Oficial. Agradeço aí a presença de vocês e eu espero que vocês tenham entendido tudo bonitinho, né? Tanto da doença de Parkinson com a doutora Francine Mendonça, como com a doutora aqui na atividade. Eu nunca mais vou esquecer do seu sobrenome, que foi o primeiro que eu vi. Mas agora ela vem chegando, Nani Venâncio. Cadê você, sua maravilhosa? Olha lá aí. Tô aqui assistindo essa pauta maravilhosa, aprendendo com vocês. Que maravilha. Parabéns, viu? Obrigada, doutor, por tantas informações aí, viu, querido? Eu vou ficando por aqui, mas você assume aí o nosso Tarde Top, ok? Beijo pra vocês e beijo pra você também, tá linda. Olha só os nossos convidados do lado de cá, viu, gente? Porque a Gi fica do lado de lá agora, vai descansar um pouquinho. Na verdade, vai correr pra pegar a filha agora, né? Agora entra a Gi mãe. E a gente tem hoje roda de fofoca, bate-papo super agradável com a Salete Campari e o Jairo Rodrigues, colunista de TV famoso. Na verdade, não fazemos fofoca aqui não, apenas compartilhamos informações da vida alheia. Mas antes teremos uma pauta muito interessante, viu, gente? Olha só, o perigo da trombose nos pacientes de Covid, viu, gente? Então vamos esclarecer a dúvida com a doutora Fátima El Haj, cirurgiã vascular. Vem comigo? Vou para o intervalo comercial, um minutinho só e a gente já volta no bate-papo super interessante, tá? Não sai daí.